especiais. Nossos ouvintes são inteligentes, são ouvintes politizados, gostam da informação séria e responsável. São ouvintes formadores de opinião. Estamos conversando hoje com o padre Evandro. Eu vou falar as manchetes de notícia do programa aqui, padre Evandro e João da Bateria. Algumas dessas notícias nós vamos comentá-las, só algumas. Secretaria Municipal de Saúde desmente boatos sobre a UPA 24 horas ser fechada. Caixa Econômica Federal vai financiar até 70% do valor do imóvel usado. Só as manchetes por enquanto. Juiz Sérgio Moro condena Marcelo Odebrecht a 19 anos e 4 meses de prisão. Copa Libertadores. Corinthians, Grêmio e Palmeiras jogam hoje. E pela Primeira Liga, esse torneio que reúne times de Minas, sul do Brasil e Rio de Janeiro. Hoje, Cruzeiro versus Atlético do Paraná. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, teme violência nas manifestações de domingo. Agora, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, declarou que não irá permitir manifestantes pró-Lula na Avenida Paulista. Depois vamos comentar sobre isso. Prefeito Márcio Reinaldo esclarece situação do pagamento dos servidores. Operação Zelotes. Advogado preso revela que fez pagamento a parlamentares. Eduardo Cunha, que é amigo do João da Bateria, tenta evitar perda do mandato. Betim decreta calamidade financeira para cortar postos de saúde. Obras de drenagem pluvial avançam no bairro Eldorado, aqui em Sete Lagoas. Alvo da Lava Jato, Mendes Júnior pede recuperação judicial, equivale a uma concordata. Mulher de Lula, Marisa, comandou as reformas do sítio em Atibaia e afirma um dos que constam como dono. Juiz Sérgio Moro, ameaçado, está sob forte segurança. Ex-senador Luiz Estevam se entrega à polícia no Distrito Federal. Bloquear celular roubado fica mais fácil. Irã testa mísseis e desafia a Cuba. E o dólar fecha em R$ 3,73. Márcio Reinaldo esclarece a situação do pagamento dos servidores. Durante o programa Café com o Prefeito, foi divulgada a situação de pagamento salarial do funcionalismo público. Em entrevista às rádios que divulgam esse programa, o prefeito Márcio Reinaldo falou sobre as dificuldades financeiras do município e espera até abril regularizar toda a situação. Além do pagamento do funcionalismo público, também foi discutido as dificuldades com a saúde. Reajuste na conta de água a partir de abril, a obra do campo do CAP, entre outros assuntos abordados. E a Secretaria Municipal de Saúde desmente boatos sobre a UPA 24 horas ser fechada. Escreve o jornal Boca do Povo. Ao contrário do que está sendo divulgado nas redes sociais, a Secretaria de Saúde informa que a unidade de pronto atendimento do Dr. Juvenal Paiva não irá fechar. A unidade, que realiza diariamente uma média de 400 atendimentos, continua funcionando ininterruptamente 24 horas por dia. Caixa financiará até 70% do valor de imóvel usado. A instituição também libera a contratação de crédito para a compra de segunda casa própria para aquecer o mercado. A Caixa dando uma mudada aí na sua política, né? O governo aí tentando jogar um pouquinho de dinheiro na história. Juiz Sérgio Moro condenou Odebrecht a 19 anos de cadeia por corrupção. Foi uma das condenações que está causando grande repercussão. Padre Evandro, nós se interrompemos quando você estava com quantos anos? Interrompemos o papo aí. Bom, é tanto tempo, né? E as informações são tantas, creio que lá pela adolescência, né? Eu já estava no internato quando falamos aqui isso. E depois fui para Belo Horizonte, fui estudar. No internato aí, ficou no internato, você falou quanto tempo? Até os 17 anos, 6 anos. Até essa data não tinha definido ainda. Não tinha muita experiência religiosa. Era um internato dos padres salesianos. Nessa altura já estava bem enfronhado na religião católica. Sim, a formação sempre foi muito católica. Imagina, morar dentro de um
um colégio interno, né, sendo acompanhado por muitos padres, professores padres. Nós tínhamos todos os instrumentos para poder seguir esse caminho. Porém, na minha última etapa no internato, em Barbacena, nós éramos uma turma muito boa, graças a Deus tive uma boa formação nesse sentido. E todos faziam escolhas profissionais na época, e também eu fui fazer o vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais para administração. Nossa, que mexer. E passei, comecei o curso, e era um tempo em que logo no primeiro período, ainda temos muito isso, né? No primeiro período, aquela chegada ali na universidade, para temas amplos, para assuntos de formação básica, e eu tinha um professor ótimo de história. Naquela época, continuava a ideia de ser bombeiro? Eu queria ser bombeiro, mas eu já ia ser administrador. Eu já ia ser administrador no corpo de bombeiros, porque fui fazer. Estudando administração, aos 17 anos. 17. E aí, eu tive um professor muito bom de história, diante dessas notícias que nós acabamos de ouvir, nada como lembrar a nossa história, né? Costumamos exaltar muito aqueles que desde a primeira hora foram grandes corruptos da dignidade do povo que aqui vivia, e é por isso que vamos continuando repetindo essa história, né? Dos corruptos da época. Para não dizer que os nossos irmãos portugueses foram os primeiros a implantar aqui esse modelo, nós então vamos vendo e repetindo essa história. Enfim, eu fui apresentar um trabalho durante a aula, ali no primeiro período, e quando terminou o professor falou: você vai ser um ótimo professor. E foi a minha primeira visita a Tia Irene, depois de tanto tempo. Nas férias do primeiro período, eu fui lá para visitá-la. Ela estava no lugarejo lá em Pequi. Ela ainda estava morando em Pequi. E fui lá e visitei a Tia Irene e falei com ela: eu vou ser professor. Aí já estava mudando para ser professor, não era mais bombeiro, né? Eu ia apagar incêndio em sala de aula. E fui fazer outro vestibular, passei para o curso de História, fiz História, depois fiz Psicologia, e só depois é que eu vi a administração. Foi para as cucuias nessa época. Administração, que hoje eu não sei administrar muito bem outras coisas. Tá bom. E aí, depois disso, eu vim para Sete Lagoas para poder fazer um trabalho. Então vamos lá. Sim. Eu estou fazendo você viajar mesmo. Você deve estar relembrando coisas aí. Agora, quantos anos você tinha nessa época? 18 anos. 18 anos. Já tinha desistido de ser bombeiro, já queria ser professor, já estava estudando para ser professor. E como é que estavam os seus estudos na época? Assim, formando já em... Não, estava no começo aí. No começo, estava começando aí a UFMG? História, comecei na UFMG, lá não tinha licenciatura, fui fazer licenciatura na PUC, o tempo... Ele passou no vestibular da UFMG? E queria ser professor, e já queria dar aula, né? E aí, comecei a dar aula, né? Ainda, até hoje, o Estado oferece a possibilidade para o estudante já entrar na sala de aula do plano em Belo Horizonte. Belo Horizonte. E morava... Com quem que você morava? Nessa época, meus pais já estavam em Belo Horizonte. Quando nós fomos para o internato, eles se mudaram para Belo Horizonte. Mantivemos a casa lá na roça, onde eles se mudaram para Belo Horizonte por sua causa? Não. Mudaram porque meu pai precisava de trabalhar, de pensar o futuro aí para a família, né? Sim. E aí foram embora. Cidade maior que... Exato, E a vida na roça era muito difícil, muito difícil. E depois disso, a família crescendo, ele viu que não tinha como ficar mesmo na roça. Isso aí é o retrato do Brasil, sair do campo para a cidade grande, para poder a turma estudar, né, João? Por quê? Porque na cidade é tranquila, favorável, né? Outras épocas, 70% era do meio rural, hoje já é 20% meio rural. Mas o que está acontecendo hoje também, é o seguinte, que antigamente uma fazenda, aí uma fazenda de café, gastava 50
Hoje, graças ao trator, Exato. uma cortadeira, tudo acabou. Então, hoje, esse negócio tem esse tem como é que fala? Produtor caseiro, né, que você fala, como é que chama? Pequeno produtor. Pequeno produtor, isso não dá. A agricultura, a pecuária, hoje é uma indústria. Esse negócio que plantar melqueiro, isso não dá lucro, não. Hoje é o seguinte, ou o cara planta um absurdo, tem tanto de fazenda. Hoje está mostrando os Estados Unidos. Além de não ter no campo os meios necessários para estudar, até para igual está mostrando a plantação de cana-de-açúcar, né? Aí mostrava que tinha 100, 200 pessoas colhendo cana, né? Hoje dá o cara planta um trator lá, faça mais de 200 pessoas. Perfeito. Então, aí o pessoal que era considerado trabalho escravo está desempregado. Igual nos Estados Unidos, estava mostrando do dia da entrevista, a família são 3 ou 4 pessoas, tanto produz que antigamente, há 30 anos atrás, 50, 100 pessoas não dá conta. É verdade. Então, eu acho que mudou. Padre Evandro, você não interrompeu o João, já viu que ele não para mesmo. Mas, Padre Evandro, então, aí já continuou falando sobre sua vida, né? Pois bem, aí fui estudando e também já trabalhando em Belo Horizonte como professor. Não tinha decidido ainda. Não, esse negócio era muito distante da minha realidade. E foi a época de namorar também, né? Eu ia perguntar de se apaixonar, de pensar outras coisas. Não tinha essa pretensão, não. E eu trabalhei muito em Belo Horizonte, já em sala de aula. Eu tive a oportunidade de trabalhar no colégio salesiano, com os padres salesianos, né? Então ali aprendi muito. Qual que é o bairro salesiano? Nova Gameleira. Colégio Salesiano na Avenida Amazônia. Eu sei onde. Isso. Agora eu lembrei. Tive a oportunidade de trabalhar ali, tive a oportunidade de trabalhar no Estado. Dava aula de quê? Dava aula de história, história, filosofia. Foi um tempo que eu fiquei transitando entre essas disciplinas. Foi um tempo bom para você? Maravilhoso, de muito trabalho, de muita realização. Logo que me formei, fui chamado para participar. E obviamente seus pais te apoiando o tempo todo. Sim, sempre tive essa Mas nessa graça. altura você já é independente economicamente. Ajudava em casa, né? Exercia também, a gente procurando ajudar, graças a Deus. Sempre estivemos unidos nessa batalha, né? E foi um tempo muito bom, sem dúvida. Até que idade você ficou dando aula lá em Belo Horizonte? Até os 25 anos, isso. Até os 25 anos trabalhando, fui fazendo outro curso também, continuei estudando, né? E nesse período, com 26 anos, foi que eu vim para Sete Lagoas, para o seminário aqui. Bom, então agora uma sessão datas decisivas na sua vida. Aí resolveu por que vir para o seminário? Como que essa ideia instalou você de ser parte? Eu conheci uma pessoa que me marcou muito. Eu fui aluno do Padre Tarcísio e era singular aquele cara, né? Era uma figura. Padre Tarcísio, fala um pouquinho sobre ele. Então, era um professor maravilhoso em Belo Horizonte, dava aula para a gente em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Né, João? Foi pároco aqui na Imaculada Conceição nesse momento aí. Foi pároco aqui na paróquia da Imaculada Conceição, no Progresso, né? E na época eu tinha uma namorada chamada Tereza e o Padre Tarcísio foi... Sua namorada em Belo Horizonte? Morava em que bairro em Belo Horizonte? Ela morava na Sagrada Família. Sagrada Família. Isso. Tereza. Isso. E aí, o Padre Tarcísio foi o orientador da dissertação de mestrado dela. Convivíamos muito, né? Tivemos muita proximidade nessa época. Nessa época a Tereza tinha uns 20 e poucos anos, 23, 26, estava com 25 anos, 24, 25 anos. E sonhávamos em casar, sei lá, realizar outros projetos. Enfim, e aí criamos uma amizade, porém logo veio a morte do Padre Tarcísio. E eu vim aqui a Sete Lagoas, já tinha vindo outras ocasiões, até quando criança,
Tarcísio morreu num acidente aqui, né? Entre Sete Lagoas e Belo Horizonte. E eu vi assim uma comoção popular que marcou minha vida. Foi muito interessante aquele momento, foi muito forte tudo aquilo. Eu me lembro que acompanhamos um cortejo de Sete Lagoas para Baldim. Foi um momento muito interessante. E naquela época eu me afastei muito da igreja. Quando, por ocasião de um outro trabalho, vim a conhecer um outro padre, que é padre aqui na cidade também, o padre Arlen, que está lá na Nossa Senhora das Graças. Já esteve comigo algumas vezes. E ele me convidou para poder vir com uma grande amiga comum que nós temos para fazer um trabalho lá. E quando eu cheguei lá na Imaculada Conceição, no Progresso, era exatamente o lugar onde eu tinha vindo anos antes, né? Em 97, salvo engano, para o velório do padre Tarcísio. Pois foi assim uma retomada de muitas emoções, e nessa época eu e Tereza já estávamos em crise. Continuava namorando a Tereza? Já estávamos numa fase mais difícil, né? Porque tinha que casar, e casar era uma coisa que ainda estava. E foi aí que eu, conversando muito com o padre Arlen, vim fazer uma experiência aqui em Sete Lagoas, no seminário, com a ajuda do bispo. Dom Guilherme é ímpar nessa história. Dom Guilherme que ano isso? 2000. 16 anos atrás. Isso, 2000, 2001. Então nós tivemos a oportunidade de conversar, tivemos a oportunidade de trocar ideias. Decidido que seria padre nessa época? Não. Ainda não. Não. Isso aí eu estou querendo. Era uma ideia só, assim, muito distante. E vendo que havia possibilidade, sem dúvida nenhuma, de servir a igreja. Nessa época você era professor. Isso. E aí houve um convite muito interessante. O próprio bispo disse: não, você pode estar nos ajudando sim, e venha somar conosco. Ainda demorei aí uns 2 anos para poder resolver as coisas, e agora eu vou. E a Tereza? Tereza ficou lá em 2002. Em 2002, acho que a Tereza ficou para cá. Foi isso mesmo, 2002 que eu vim para cá. E aí morei um tempo lá com o padre Arlen, fui encaminhado diretamente para a teologia, fiz os 4 anos de teologia. Em 2007, setembro de 2007, nós fomos ordenados 4 diáconos aqui na igreja de Santana. E no ano seguinte, em fevereiro, fui ordenado padre lá na Imaculada Conceição, no bairro Progresso. O João da bateria, vamos perguntar para ele agora, fazer aquela tradicional pergunta. Já comecei até com o Dom Guilherme, nas entrevistas que eu faço com ele e tal. Celibato dos padres. É a favor de continuar desta mesma forma? Acho que o Papa Francisco poderia mexer nisso. E o que você acha do Papa Francisco? Mas gostaria da sua opinião sobre o padre poder montar uma família e tudo mais. Depois de 9 anos de padre, penso que o celibato não é apenas uma norma disciplinar da igreja, mas é a garantia de um serviço integral à vida das pessoas. Penso que opcional seria uma grande alternativa, porque muitos homens casados poderiam ser sacerdotes exemplares a serviço da vida, porém com muitas limitações. Um pouquinho. E facilitaria realmente termos mais padres, não é verdade? Exato. Porque, para mim, sou católico, para mim isso acaba sendo uma barreira para muitos jovens ingressarem na vida sacerdotal. Mas continua. Isso. E aí, uma condição opcional, eu penso que isso
quem sabe, não sei se o Papa Francisco, atualmente com essa Cúria Romana, acho pouco provável, mas quem sabe um dia a Igreja consiga alcançar essa meta de um celibato opcional. Porém, hoje, na minha condição, depois de 9 anos de padre, faço opção pelo celibato, é uma escolha em função de oferecer um serviço integral à Igreja. E olha que, mesmo sendo celibatário, eu não dou conta de fazer mais pela Igreja, porque eu tenho outras atividades, eu continuo sendo professor, eu tenho atendimento, eu tenho outras atividades que eu exerço, e isso às vezes impede um pouco essa dedicação exclusiva. Agora, também não posso deixar de ocupar determinados areópagos, né? Nós precisamos de estar aí a serviço. A educação é uma das mais interessantes que eu hoje vivo. Então, nesse sentido, o celibato. Agora, quanto ao Papa Francisco, tive algumas oportunidades ímpares de estar com ele. Nós participei da comissão da Jornada Mundial da Juventude e nós fomos recebidos pelo Papa Francisco lá em Roma. Depois nós fomos recebidos por ele carinhosamente aqui no Brasil. Na estada dele em Aparecida, vivemos um momento maravilhoso. Portanto, é uma figura maravilhosa, é uma figura fantástica, fabulosa. E o jeito muito simples, muito humilde, o olhar muito terno, os gestos que falam mais do que qualquer grande sermão de um pontífice. E, portanto, é uma admiração não apenas carinhosa, terna, por aquele que ocupa o lugar que ocupa, mas é, sobretudo, para mim, um alimento para a humanidade que eu acredito. Aquele homem foi muito sopro do Espírito Santo para a Igreja nesse momento. O João tem uma pergunta para você. Eu fiz a primeira comunhão na Igreja Santa Luzia, até eu que escolhi a Igreja Santa Luzia, porque eu acho que a igreja é tão bonita, com a cactus deitado, tem as imagens bonitas, ela pequena. Então, vai contar a sua história. Aí tinha um livrinho que a gente fazia para fazer meu comunhão. Até hoje eu tenho um livrinho, eu desenhei a Igreja Santa Luzia, né? E eu queria saber, assim, a Igreja Santa Luzia, como é que ela está hoje, está sossegada, está muito trabalho. Isso dá muito trabalho. E é óbvio que é uma das igrejas mais importantes de Serra. Eu achei que cada vez que eu vi a igreja, que eu morava no centro. Sim. No centro eu podia escolher ou ir na catedral, ou ir para Santa Luzia. Eu queria Santa Luzia, porque eu achei a Santa Luzia, achava a igreja mais bonita. Mas é um bairro muito grande. Agora fala um pouquinho sobre o bairro e sobre a igreja. Trabalho tem muito trabalho, né? As demandas de trabalho ali para aquela população são as mais diversas. Santa Luzia é um bairro extremamente urbanizado, no centro da cidade praticamente, e muito grande. E dos mais antigos. E onde se concentra apenas um templo religioso para toda aquela região, que é a Igreja de Santa Luzia. Hoje nós já temos ali, para a parte de do bairro, o pessoal que já frequenta mais o santuário, né, que vai também em outras igrejas ali mais próximas da catedral mesmo. Mas nós temos a grande população ali, até lá no Detran, ali no bairro Semig, que frequenta, participa, que vive a vida religiosa ali na Igreja de Santa Luzia. E sem contar a devoção a Santa Luzia, que é uma propriedade muito forte, né, no imaginário popular. Então, trabalho temos muita demanda, não tenho dado conta de atender, né? Não tenho dado conta de fazer todas as visitas aos doentes, as problemas sociais muito grandes. Problemas sociais gritantes, né? O mundo das drogas hoje está espalhado para todo lado, mas sem dúvida nós temos ali um histórico de violência, de drogadição,
E de vez em quando acontecem, né, episódios A gente da quase violência. que diariamente noticia ocorrências Exatamente. policiais naquela região. Então, assim, problemas sociais que precisam mesmo de uma presença pública efetiva da igreja. Agora, sem contar o templo, né? Nós temos uma igreja que há muito tempo não é reformada, que não tem uma manutenção. Está do mesmo jeito, E aí vai aparecendo problemas. Uns domingos atrás, num curto-circuito, um ventilador daqueles de teto solta uma das hélices e voa durante a missa. Imagina se aquilo acerta a cabeça de alguém, né? Graças a Deus não, mas o corpo de bombeiros mandou cortar aquilo tudo, né? E depois os problemas ficam mais graves, né? Curto-circuito, assim, é a cada semana. Então vamos ter que trocar a fiação, porque é muito antiga, tem que arrumar mesmo, não tem jeito. Recentemente, depois das chuvas, um lado do piso ele cedeu e a trinca está enorme, ela vai cedendo e soltando o piso. Também é muito antigo, tem mais de 50 anos aquele piso, né? O gesso está amarrado por alguns pequenos cabos que ainda está segurando aquela estrutura do teto. Aquilo vai cair, né? Nós temos que providenciar com urgência essas mudanças. O problema do católico, o católico dá esmola e o protestante faz doação, né? Não, nós temos lá na paróquia um número grande de dizimistas comprometidos, empenhados, Não, hoje trabalhando como com minha mulher necessidade. ajuda demais, ele é muito da igreja, sabe? Aliás, a Sofia cantava aqui, sabe? Essa é do centro aqui da igreja do centro. Que até, vou falar a verdade, que ia para minha mulher não gostava de você nem a pau. Mas ela foi começar. Ela não gostava dele, não. Achava ele muito doido e tal. Agora ela é fã dele, ela adora Paduale. Ela vai na igreja e fala assim: ó, hoje Paduale ela fica na igreja, ela adora. Ela adora. Eu adoro as entrevistas com ele. Ele não usa meio os termos, né? Entendeu? Agora, mas você já tem. Não, ela não gostava dele, agora ela gosta. Eu mesmo, pessoalmente, quando eu conheci Paduale no PT. Mesmo que eu tive conversa com ele, ninguém com ele. Nem hoje eu sou amigo. João, você não ninguém que não briga com você, João. Pois é. Agora, mas o Paduale é pessoa inteligente. A atual situação no Brasil, corrupção deslavada, na minha opinião, um absurdo, bilhões e bilhões. Vinha para a rádio hoje, estou vendo na São Cunha ali, várias lojas, alugas, eventos, passa-se conta, outras fechadas. Eu escrevi há um ano atrás que dentro de algum tempo, metade das lojas do Santa Luz estariam fechadas. E o João estava falando naquela época que não tinha crise nenhuma, que não tinha crise, que era papo furado. Sua opinião? Bom, estamos mais uma vez vivendo uma crise no Brasil. É mais uma crise séria, de uma opção errada, de escolhas erradas, de falta de compromisso com aquilo que mais precisa ser atendido e herança, sem dúvida nenhuma, Munai, de uma história marcadamente corrupta, de uma história que nós vamos repetindo desde as nossas origens. E, portanto, que agora foi ampliada de uma que agora ganha toda essa visibilidade, né? E acho maravilhoso quando a gente dá conta e bate palmas para a nossa presidente, desde o momento em que ela implantou como lei a caça aos corruptos, e aí vai surgindo também entre os amigos dela corrupção, e ela também não tem que passar a mão na cabeça de ninguém por isso, e deu à Polícia Federal esse direito. Acho que há muito tempo nós tínhamos que ter uma Polícia Federal com esse poder de força para investigar, para descobrir a verdade, mas nós temos que ter coragem de fazer uma nova história. Nós nascemos, esse país nasceu da corrupção portuguesa, que levou as nossas riquezas daqui, que matou o povo, que dizimou, que fez muita gente sofrer, que agora se repete, né? Então, continuamos de novo vendo índios, negros, pobres, na mesma condição que nós vimos desde o descobrimento desse país. Nossa história é marcada por isso. Né? E lá vai de novo o nosso dinheiro embora, porque em que momento os portugueses devolveram nossas riquezas? Em que momento que esses que estão aí vão devolver a nossa riqueza? Ou nós mudamos a história, e é mudar mesmo, sabe? Sou contra todas as reeleições, nós temos que votar nem nos vereadores bons que nós já tivemos nessa cidade, vamos fazer campanhas para vereadores novos, novos nomes, nova cara, vamos ver se dá para poder mudar e construir uma nova configuração. Quem já foi, já foi. Agora, Vem chegando, né? Agora vamos prometer até o céu de novo, né?
nós temos na igreja um Papa corajoso. Graças a Deus aqui no Brasil temos gente Como Joaquim Barbosa muito também. ousada, né? E gosto da ousadia. Acho que isso estava faltando muito para acordar muita gente. Agora nós vamos. Agora, Marcelo Odebrecht, condenado a quase 20 anos aí. deixa eu falar aqui só um pouquinho, posso? Tem 3 minutos. 3 minutinhos. Escuta bem, como eu previ que o outro ia cair 6 vezes e caiu, os caras de Moura vai cair também. Porque é o seguinte, eu previ Joaquim Barbosa cair 6 vezes. Olha só. E quando você vê o erro, você vê o erro está errado. Então é o seguinte, a lei é para ser cumprida. O juiz, ele tem que seguir a lei. O juiz não é Deus. E o Sérgio Moura, ele está aprendendo. O Sérgio Moura, ele está aprendendo, ele está fazendo o que quer, pensando que ele é o Deus. Ele está pondo gente na cadeia como na época da ditadura. E não pode. Todo mundo tem direito à ampla defesa. Ele pega e prende. E outra coisa, só sai da cadeia no dia que fala mal do PT. Agora, é o seguinte, se está investigando o tesoureiro da Dilma, por que não investiga o tesoureiro do Aécio Neves? Por que não investiga o tesoureiro da Marina? Concordo, João. Então, é o seguinte, está um negócio social. E outra coisa mais errada ainda, ele está recebendo o prêmio da Rede Globo. O juiz de direito, escuta bem, 6 meses ele vai pedir demissão. Vai inventar que está pressionado, vai inventar que tentou nas costas com o Joaquim Barbosa e ó, puf, aposentar. Vai, 6 meses. Eu cheguei a proibir o João aqui de falar o nome Saiu fora. de Joaquim Barbosa. E agora, João, você vai ficar proibido de falar o nome de Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem que ter 200 estátuas nesse país. 6 meses foi. É que Marisa coordenou reformas. Eu aqui, o sítio de Atibaia. Dono oficial do imóvel afirma Lava Jato que não foi o responsável pelos pagamentos. O empresário Fernando Bittar, um dos donos, no papel do sítio em Atibaia, frequentado pela família do ex-presidente Lula, afirmou à força-tarefa da Lava Jato que a mulher de Lula, Marisa Letícia, coordenou parte das obras feitas na propriedade rural a partir de 2010. Por aí vai a informação. Eu sei que ele tem também o problema do triplex mas agora, se ele não era o dono... O triplex com R$1,5 milhões. Eu tenho uma chácara. Sou o quê? Eu não sou presidente. Eu tenho uma chácara, como é que é isso? Eu tenho com pena da cabeça do Lula, eu fico com pena do Lula, com pena da... Eu fico com pena do Lula. Vamos supor aqui, o presidente, você tem uma chácara. O presidente vai tirar, todo fim de semana vai te sua chácara. Você é rico. Você vai deixar a chácara de qualquer maneira ou você vai mandar mais? Você vai mandar mais. Mesmo que nunca te deu nada. Não. A mim desde fase de luz. Nunca foram beneficiados pelo governo. Não. Se foi ou não foi, é outro problema. Eu só falo o seguinte: quando uma pessoa, se o Oscar hoje está almoçando lá em casa, vou fazer uma comida especial para ele. Vou mandar fazer uma comida especial, mandar lá direitinho e tal. Né? Se eu for presidente da República, te faço 1000 favores, aí você me dá um sítio de presente. Mas se for, não, agora se tem nome dele, multa, porque sonegação de impostos, você vai ser obrigado. Cunha inicia nova ofensiva contra a perda do mandato. O presidente da Câmara quer anular processo aberto na casa. Se estivesse num país normal, Eduardo Cunha já estaria na cadeia, padre. Nós não temos um país normal, né? Nós temos histórias e escolhas muito humanas e muitas delas conduzidas por outras artimanhas políticas. Então, aquilo que a imprensa nos pressiona às vezes a refletir, a pensar, precisa ser visto sobretudo na ótica da história, né? Há uma história por trás de tudo isso, de amplos interesses, e muita gente protegendo, por isso a coisa não vai como precisa ir, e portanto, não sei se estaria preso, acho que vai chegar lá, vamos chegar nesses momentos. Essa semana esse negócio interessante, diz que é o seguinte: os últimos presidentes do Brasil que estão ainda vivos, todos eles estão sendo investigados pela Polícia Federal, todos. Fernando Henrique, Collor, Lula e até a Dilma e o Zé Sarney.
Claro. Que bom. Agora não podemos Só justificar porque o usa a época vou fazer a permissão. Não, exatamente, porque não é uma. Não. O que Mas acontece? não, falando assim, Repetindo assim, essa história. E tendo que mudar essa Tem que mudar, história. tem que mudar. Mudar. E o Sérgio Moro pode ajudar a mudar a história. Acredito, olha, aí, João, nós temos, na verdade, não é uma pessoa que um juiz que está sendo Deus, né? Mas alguém que ousadamente está nos apontando que é possível agir com toda a propriedade e força para poder construir uma história diferente. Ainda que isso gere uma série de reflexões interessantes. Mas, cara, só se pedir para o senhor, só te botar um pedacinho. É tipo policial. Ele pega o ladrão. Aí ele vai e tem que conduzir o ladrão, prender o ladrão. Mas ele vai e bate no ladrão. E bate. Entendeu? Bateu, todo mundo achou certo, tá dando pagueirado. Entendeu? Ele tá errado. E a mesma coisa no Sérgio Moro. Ele tem que seguir a lei. E então ultrapassando a lei. Uma hora, o que vai acontecer? Eles vão punir. Né? Eles vão punir ele, porque ele, mesmo ele estando certo, ele está errado. Entendeu? Mesmo ele estando certo, ele está errado. Aí ele tem o poder. Padre Evandro, o João discorda até dele mesmo. É. Já houve casos aqui que o João falava uma coisa, depois ele falava o contrário. Porque ele esqueceu o que falou na Não, melhor dele foi termina o seu raciocínio. Paulo reconheceu o erro. Deixa o Padre Paulo reconheceu o deixa, erro. João, e penso que deixa o Padre terminar. ousar nesses momentos é muito importante para apontar caminhos de mudanças. Não tem problema. Acho que ele pode até estar consciente de que pode ser punido por isso. Não, eu fiquei nos erros deles são totalmente perdoados. Não. Que seja punido, mas ousadamente é preciso. Então, você usar, tudo bem. Mas a questão é o seguinte: igual eu mesmo falo, a lei é para todos, inclusive a lei. Ótimo. Lógico, é genial. Mas eu estou falando, vai tomar bomba. foi uma informação aqui do Sérgio Moro. Ameaçado, o Moro está sob Já começou, não viu? proteção da polícia. Claro que Já começou. a turma do PT Tem que quer sair que dessa o Sérgio morra. A aí. turma do PT quer que o Sérgio morra. Então, Segundo o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal no Paraná, dezenas de agentes se revezam na proteção ao juiz da Lava Jato, assim como era o caso Joaquim Barbosa. Né? Sérgio Moro, alvo de ameaças mais intensas após ter autorizado a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Nós vamos ter os apoios culturais, eu sem música, ok? E depois voltaremos com o último bloco com o Padre Evandro da Igreja Santa Luzia. Hoje, dia 9 de março de 2016, quarta-feira. Sempre repito a data, Padre Evandro, porque a gente costuma passar a reprise do programa em outras oportunidades também. Vamos lá aos apoios culturais.